Jeito plena de ser tem coragem e ação. E hoje estou recebendo a minha plena Julie, bem-vinda. Muito obrigada, Fabi. É um prazer estar aqui hoje com você. Nossa primeira temporada do Plenas Cast com o jeito plena de ser. Julie, e eu quero saber uma curiosidade sua sobre o seu jeito plena de ser. Então, o meu jeito pleno de ser, ele vem cada vez mais fortalecendo sobre crenças que eu venho construindo sobre mim. E eu gosto muito de falar sobre uma curiosidade que é sobre algo que eu levo comigo. Porque eu sempre aprendi, Fabi, vendo, é como eles falam, que se deve ser desenhado, e eu trago junto comigo essa pulseira. Que ela representa cada parte que hoje é como se fosse uma linha da vida, né. E o mais legal dela, que eu gosto de contar essa história, é porque eu ganhei de uma amiga minha, e junto com ela veio alguns berloques, que é o que se chama deles, e eles trazem muito significado para mim. Principalmente, assim, nele eu tenho todas as frases, todas as palavras que fazem sentido para minha vida. Então, o meu jeito plena de ser hoje é muito relacionado a essa linha do tempo que faz sentido para mim, e eu vejo que eu consigo olhar e ver o que que eu fiz e o que eu estou me tornando. Já fica aqui, inclusive, é o primeiro insight para as mulheres que estão nos acompanhando, né, Julie? Pensar sobre a sua linha do tempo, os marcos importantes dessa vida plena, né? Essa vida interessante, a mulher plena ela tem isso, é uma vida interessante que vale a pena ser vivida. E quando você olha para esses marcos da sua vida, Julie, quais foram os momentos marcantes e que foram de fato transformadores para hoje você viver a vida que você sempre sonhou? Dentro do meu próprio capítulo eu falo sobre a questão de coragem e da ação. Então eu sempre vou reforçar um pouco sobre isso. Por quê? A coragem muitas vezes não é alguém pode estar olhando para mim e dizer: "Nossa, ela sempre teve coragem". Eu sempre tive, todo e qualquer momento teve a insegurança. Teve aquele momento que você se autossabotou, que você não se achou boa o suficiente, mas nem por isso eu deixei de agir. E eu acredito que também, da minha parte, eu acredito muito nas pessoas. Então eu trago junto comigo muita força e a palavra prosperidade, porque para mim é justamente quando você consegue auxiliar alguém ou encaminhar alguém, sendo quem você é, né. E não tendo medo do que aquela pessoa possa, se tornar lá na frente, porque você ensinou algo para ela. Porque muitas vezes o medo de muitas pessoas dentro do empreendimento, dentro da própria vida, se eu ensinar o meu caminho como eu fiz, e se ela se sair melhor que eu? E se ela tirar o público ou enfim, os pensamentos que passam? E eu acho que quando eu falo sobre isso me vem muito forte esse sentimento de que o que eu posso, ajudar os outros numa transformação, da busca dessa coragem, que é o agir com medo mesmo, né, é algo muito gratificante dentro de mim. Até porque, né, Julie, quando você fala sobre esse transbordar, é isso, né, o transbordar quando eu transbordo aquilo que eu tenho, que faz sentido para mim e que pode fazer sentido para as outras pessoas, inclusive hoje na tua atuação profissional, também demonstra a grandiosidade. Porque quando você fala assim: "Ah, não", né, algumas pessoas não vou querer compartilhar, não vou querer talvez auxiliar, inclusive, porque vai ocupar o meu lugar, sendo que todos nós temos uma cadeira no mundo. Exatamente. E isso demonstra, talvez quem pensa dessa forma, o quão limitado está, ou o quão pequeno que é, inclusive, essa mentalidade, e que ela não vai conseguir avançar. Logo aí adiante ela já vai encontrar alguns percalços, porque não é sobre isso, né? É muito pelo contrário. É a forma de expansão, de crescimento. Dentro do teu negócio, acredito que você faça isso, né? Grãos do bem, assim como a tua atuação hoje com as mulheres. Isso. Isso. Sempre quando eu trago da Grãos do Bem, que até eu sempre venho com essa frase, que é a loja mais cheirosa de Iraciminha, porque a Grãos ela veio na minha vida, como se fosse uma abertura para o que eu venho buscando hoje. Dentro dela eu sinto que eu posso, ser um instrumento em vários pontos,
desde uma busca melhor por uma saúde, desde uma escuta mais aberta com as pessoas que precisam vir lá, precisam falar sobre alguma situação desconfortável, desde o momento delas terem aquela liberdade de poderem vir conversar comigo sobre o empreendimento, e ela abriu espaço para ir buscando um novo caminho que eu venho seguindo, a pequenos passos, aos pequenos movimentos, que é a parte do palestrar. O que para mim hoje é a palestra? É uma conversa, principalmente com o público feminino, porque eu sinto que eu me aproximo delas diante desses medos que têm de iniciar algo, e esse iniciar algo, Fábio, muitas vezes não é só sobre um negócio. Muitas vezes é abandonar uma vida que para elas não fazem mais sentido, para elas partirem para algo que aquele ou no coração delas já está forte, né, porque muitas vezes elas chegam para mim e me pedem: "Julie, quando que é o momento de eu mudar? Quando é o momento de eu buscar algo?" E a única frase que me vem na mente, que é o que eu vivi, foi quando você entende o que você não quer mais na vida. Então, a partir do momento que tu entende o que tu não quer mais, essa é a tua resposta para você tomar decisões para iniciar, né. Então eu acho, assim, que eu sinto dentro do meu coração, Fábio, que quando eu subo num palco, e não é sobre querer mostrar, mas é ser um instrumento para falar sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, e poder eu estar sendo um instrumento ali delas se inspirarem e olharem e dizer: "Se a Julie conseguiu, por que que eu também não posso fazer isso?". E isso não é sobre grandeza, isso é sobre pequenos passos que fazem a diferença na vida de uma pessoa, que é o que a gente fala do jeito plena de ser, né, Fabi, muitas vezes a gente fala, e eu também tinha esse conceito sobre a plenitude, parecia que era algo assim que, nossa, né, e eu trago muito sobre a leveza, parece que é algo assim: "Ah, eu estou vou ser plena", e não é sobre essa plenitude que não vai exigir de você um movimento, os desafios, é justamente sobre você chegar nesse momento que você está enfrentando, e você saber que você vai ter que vai encontrar desafios na tua vida, mas o que te motiva mais é o que faz sentido para você. E eu bato muito sobre a questão do descanso, Fábio, de a gente não ter essa vergonha de poder olhar para você mesmo e descansar a tua mente. Então é muito nisso que eu trago também no livro, né, e é o que eu venho falando com as mulheres. Tudo bem, vocês já entenderam, né, mulheres que estão nos acompanhando, que além de acessar o livro também, né, outras movimentações aí que a Júlia tem feito. Júlia, você traz sobre o aspecto do descansar, de serenar também muitas vezes, e nessa loucura que é a nossa vida, né, o jeito pleno de ser tem isso também. Não é que nós estamos a passos, né, mais lentos, mas eu sempre digo, é um tempo diferente do tempo que as coisas acontecem, que é esse estado de presença, observar aquilo que realmente faz sentido, uma vida com propósito, mas não é nem para além, mas assim, o que hoje eu faço? O que que realmente significa? Está conectado com os meus valores, com aquilo que eu acredito? Sair desse piloto automático e que muitas mulheres talvez estão vivenciando isso, não é mesmo, Júlia? Dentro da tua trajetória profissional, tem algo que você traz, inclusive no capítulo, que é um ponto muito interessante, que as mulheres vão se conectar sobre a sua liderança dentro do mundo corporativo. Nós precisamos falar mais disso, porque cada uma tem sim o seu espaço, contudo, existem alguns desafios que as mulheres vivem que é diferente dos homens. E muito quando que eu falo sobre a questão corporativa, Fábio, se eu olho, assim, minha trajetória, eu sempre eu sempre bato muito em cima de um tema, assim, que, quando eu entrava em qualquer empresa ou qualquer trabalho, eu entrava como se fosse o meu negócio. Eu já empreendia sem eu ter noção disso. E quando que eu parti para o momento de ser justamente um cargo da gerência, ou qual que é a maior dificuldade quando que você entra nisso? É a descrença realmente. Como tem pessoas que te potencializam, tem aqueles que realmente não aceitam, serem muitas vezes administrado por uma mulher, né, ou também a descrença por ser uma mulher. E sabe que muitas vezes eu parei para pensar que eu também não me via muitas vezes aonde
aonde eu estava. Então eu acho que um ponto para as mulheres também pensarem, é que quando você for assumir um cargo desse, você parar e te fazer uma pergunta: "Realmente isso faz sentido para você? Então se faz sentido para você, se é o que você quer realmente, absorva isso e vá com toda a tua confiança. Porque se você está num cargo de liderança feminina, que é como a gente fala, não estou desmerecendo e nem falando, vamos dizer, mal, querendo colocar algo do tipo: "Ah, isso é uma parte machista ou feminista", não é. Não é Mas sobre isso. mas realmente existe uma pequena diferença nisso que foi um processo bem desafiador para mim. Realmente, assim, eu me dediquei muito em tudo que eu sempre fiz, mas a liderança feminina ela vem com esse impasse, sabe. É um desbravar, mas eu acredito que é muito mais de mim, naquele momento eu acreditar que eu era, e fazer acontecer. Então assim, sim, passei por situações que hoje eu paro e penso: "Nossa, né, por que tem que acontecer?", mas em compensação também tive muitas pessoas que confiaram muito em mim, e que me ajudaram nesse processo, né. Mas é um desafio bem grande. É para você realmente querer abraçar de qualquer jeito. E é honrar a sua história, porque talvez se a Júlia não tivesse passado por isso, o que que seria da Júlia hoje? Obviamente, uma história diferente, contudo, é o que também te trouxe para as tuas conquistas atuais. Quando nós falamos dentro do jeito plena de ser, da plenitude como caminho para chegar à vida que você sempre sonhou, é sobre esses desafios, é sobre as conquistas e vai bater nas crenças, que é algo que você trouxe no início aqui, justamente talvez: "Ah, eu não sou boa o suficiente. Ai, será que realmente estão medindo a minha capacidade, comparando com outras pessoas?". Porque são expressões, entre outras tantas, que vão passar na nossa cabeça, por quê? É algo novo. Então, quem já viveu esse processo, ou daqui a pouco as mulheres que estão nos acompanhando e que estão para assumir ou estão assumindo uma posição de liderança, é muito natural que surjam algumas questões justamente para que você se reavalie, você identifique quais são hoje as tuas habilidades, aquilo que precisa ser olhado com carinho também, para não acontecer, né? E algo que conecta muito aqui da história da Julie com a história da Fabi, é desta doação de tempo, porque você vende o teu tempo, independente o local. Nós estamos vendendo o nosso tempo, assim como a nossa energia, porque você está ali agindo, você está fazendo, e a mulher plena ela é dessa, né? Ela vai lá, ela faz, ela entrega. Contudo, pode acontecer de você perder a sua identidade. E isso eu acho que foi o momento mais desafiador da minha vida, Fábio. Se eu pudesse resumir nisso, eu acho que foi, você perceber que você já não é mais aquela Julie, né, e principalmente é quando você é como se fosse uma tristeza grande dentro de ti que você não sabe mais explicar. Né. Então eu vejo, assim, que isso quando a gente começa e quem sabe seja uma dica para quem está nesse mundo mais empreendedor, né, é você diariamente te observar mais. Sim, fazer uma autoanálise. Eu sei que às vezes pode parecer, assim, um clichê a gente falando isso, porque todo mundo fala, né, Fábio, autoconhecimento, mas eu acho que quando eu botei na ponta da caneta, realmente eu escrevi o que fazia sentido para mim, o que valia a pena, eu acho que eu comecei a entender que para mim aquele momento já era um ciclo que tinha que ser sido fechado, né. Então, eu acho que perder a nossa essência, ela realmente é não se olhar e não se enxergar mais, né. Cadê aquele brilho no olho, Júlia? Cadê aquela felicidade? Por exemplo, eu era uma até hoje, eu adoro o esporte, eu não fazia mais, Fábio, né. Eu adorava sair, eu não saía mais. Então isso é você indo se perder aos poucos, né, eu não tinha mais um tempo de qualidade para mim mesma, né, e isso não tem a ver de você porque muitas vezes também isso é um alerta, né. Quem acha que o mundo do empreendedorismo é a coisa mais linda, né, que você vai, pegar: "Ai, vou abrir um negócio, agora eu vou ter tempo para tudo". E até um dia, agora me veio na mente essa uma fala
que quando que realmente estava ali no processo da abertura da Grãos, alguém chegou para mim e disse assim: "Julie, agora, né, tu vai perceber que tu vai trabalhar para o teu negócio e agora não tem horário, não tem, né, tu vai trabalhar para o teu negócio". E daí eu parei para pensar assim na minha mente eu disse: "Gente, eu sempre fiz isso". Não vai ser eu não em nenhum momento, Fábio, dentro da minha forma de trabalho, eu nunca entrei dentro de uma empresa ou da onde eu ia, sem eu pensar que eu queria ver aquele negócio dar certo, indiferente de quem era o dono, porque para mim fazia parte. E daí quando tu vai para o empreender, muitas vezes tu pensa: "Vai ter tempo?" É bem vai pelo contrário, né, a gente vai ter todos os desafios, porque o empreender inicial, ele tem muito a ver com você fazer todo o teu controle. Tu não tem equipe, a equipe é você. Então, o financeiro, o compras, a reposição, a limpeza da loja, é teu. Então, isso é um desafio muito grande, assim, que eu percebo, né, que muitas pessoas quando pensam num negócio, é nisso que eu trabalho um pouco. Você quer empreender sozinha ou você quer empreender no teu negócio? Porque muitas pessoas vão dar certo crescendo numa empresa, né, então para mim é um pouco sobre isso, né. Identificar qual é de fato a sua cadeira no mundo. Exatamente. E dentro disso que a Julie trouxe, não é nem sobre dicas, né, vamos lá, as frases elas são clichê se você não souber o que significa. Aí tá o tempo inteiro parece falando, repetindo, é porque é isso. Uhum. Ai, por que não vai lá e não faz isso que tem que fazer? Não tem uma outra fórmula milagrosa, não. É o simples, é o básico, desde que seja feito. Uhum. E sim, muitas vezes, Julie, dentro desse processo todo, o medo vai bater novamente a porta? Vai, porque são fases diferentes, e aí é convidar a coragem realmente para se fazer presente. Vamos lá, vamos nos experimentar nesta nova fase e como que vai ser a partir de então. E dentro dessas ferramentas, né, porque a mulher pleno ela tem isso, ela tem uma caixa da magia, né, costumam dizer que tem várias atributos, várias ferramentas ali. O que mais que você acredita que tenha contribuído para você seguir adiante buscando os teus objetivos, os teus sonhos? Porque os nossos sonhos também não é ficar lá no campo da idealização, não é colocar a mão na massa, é agir, é a ação e a partir disso se torna uma conquista. Então o que que contribuiu ainda mais? Pra mim, Fábio, um ponto essencial foi quando eu fortaleci a minha espiritualidade. Porque voltando um pouquinho quando que você me pediu sobre a gente aonde que a gente se perde, às vezes a gente sente um vazio dentro da gente e a gente não sabe do que é. E eu vejo que para mim foi muito sobre isso. Eu acho que a conexão que eu tenho hoje com a parte espiritual, ela é muito fortalecida, né. E até tem um momento que eu vou falar no livro sobre isso, porque para mim não existe você continuar, você ter coragem, se você realmente não ter alguma base fortalecida. E para mim foi isso. Até tem um momento que fala eu gosto muito de trazer essa parte, eu não vou saber dizer qual é o versículo, mas enfim, que quando que é um momento que Jesus diz, né: "Feliz daquele que acredita sem ver". Então eu vejo muito isso sobre o nosso futuro, sobre o empreender, sobre o nos desenvolver quanto a isso, que essa fé é algo que você quer, né, e você vai se movimentando sem você saber como vai ser lá na frente. Para mim é muito sobre isso. Então eu acho que o meu fortalecimento, o meu momento, eu não consigo, Fábio, hoje começar o meu dia, se eu não pego e não leio um pedaço, eu realmente comecei pela Bíblia, e para mim é motivador, sabe, parece é como se eu tivesse ele do meu lado dizendo assim: "Bom dia, vamos lá, vamos começar o teu dia". Mas eu acredito muito que esse fortalecimento para mim fez muito sentido. Vou falar o que para mim deu certo, né, porque muitas vezes para outra pessoa isso não vai fazer sentido, mas para mim faz. A parte espiritual ela foi uma base, sim. Claro que, Fábio, dentro de um ambiente também da família, né, eu sempre tive muito assim, do meu lado, o meu esposo ele sempre acreditou muito em mim. Então assim, mesmo nas minhas maiores loucuras, ele sempre foi quem me apoiou.
Então eu acredito muito que essa base, você ter alguém junto contigo que acredita em você mais do que você mesmo, que é isso que eu vejo um pouco dele, né, eu acho que isso faz sentido pra vida, sabe, te dá um upzinho. Mas se eu puder te falar, assim, sobre a espiritualidade, nossa, ela é muito presente hoje na minha vida. Não é sobre religião, é sim sobre algo que eu só sinto. Eu sei que tá aí, eu sei que teve dias que eu chorei, que eu me ajoelhei, eu conto alguns pontos isso no livro, né, que foram momentos que você acha que não vai mais dar certo nada, e de repente parece que é, né, no estalar de dedos. Que é o serenar, realmente. E o jeito plena de ser, ele tem saúde física, mental, espiritual, para que realmente as mulheres possam chegar aos seus sonhos, né, atingir as suas metas, os seus objetivos. E como você trouxe, né, Júlia, para você fez sentido dessa forma, me conecto muito com isso também, porque a plena, ela tem essa força superior que cada um vai denominar de uma forma que não é sobre religião, e sim, é Deus, é uma força superior, é o divino criador, cada um vai dar um nome diferente, mas é essa sensação, é o sentir realmente que é o que te impulsiona. E a partir disso, a fé, outros atributos, outros valores que vão te dar sustentação, porque terão aqueles dias que é você por você mesma. Muitos, muitos dias que você realmente eu gosto muito de trabalhar sobre isso. Tem dias que você é como tem os eles brincam, né, dá vontade de vender fora tudo, mas tem os dias dos desânimos, né, que eu sempre falo que é um dia tá bom é o meu dia ruim, hoje eu comento muito sobre isso. Que eu compreendi que vou ter dias bons e dias ruins, e tá tudo certo. A gente só tem que aceitar isso, mas não deixar que isso te paralise, né. Que muitas vezes é isso, né, Fábio, às vezes tu tá num dia ruim, aí: "Ai, não, não vai dar certo", e realmente tem dias que tudo não dá certo, né. Mas aí eu vou te perguntar: "E tá, e os dias que tudo deu certo, não compensou?", né. Então assim, eu acho que é muito mais o sentir o que tá no teu coração, sabe, o que realmente faz bater ele. E também me fez pensar e lembrar sobre onde cada uma de fato é você mesma. É que a gente Uhum. falava sobre crises de identidade, mas afinal de contas, quem sou eu? Qual é o meu lugar no mundo? E onde é que eu realmente exerço toda a minha potência, onde de fato eu consigo ter esse lugar de poder, no sentido de fazer as coisas acontecerem. Porque daqui a pouco a mulher que está aqui nos acompanhando identifica: olha só, parece que eu não estou conseguindo fazer as coisas não estão acontecendo. Todos os dias estão sendo dias ruins, é porque algo de errado aí não está certo e precisa recalcular a rota. Porque muitas vezes também será difícil, né, Júlia, retroceder. Algumas questões que eram uma convicção, eram tido como verdades absolutas e que daqui a pouco não são mais. E não quer dizer que você esteja vivendo um fracasso. E esse foi um desafio muito grande para mim quando eu saí desse meu último trabalho, porque se olhando pelo olhar de muitas pessoas era um auge, né, principalmente da cidade onde eu estava, né, que é ali de Iraciminha era o auge, assim, na parte de do trabalho, né. E eu sempre falo que a Grãos ela não foi uma idealização, ela surgiu e também e pode parecer, assim, bobeira, como surgiu, Júlia? Foi um movimento que eu comecei a perceber os sinais, por isso que eu falo que muitas vezes a gente tem que esse é o autoconhecimento, é você olhar com uma visão diferente para algumas coisas que vão acontecer na tua vida, e você não olhar que um sair de algo ou recomeçar é um fracasso, é só um processo, né, então eu acredito que muitas vezes está relacionado a isso, é sobre processos. E também para a mulher ser vigilante, porque se ela achar que é muita loucura da cabeça dela, é porque talvez as pessoas no entorno, as situações, os contextos onde ela está inserida, façam com que ela acredite nisso. Então ela deixa de acreditar em si mesma, e muitas vezes a gente usa essa expressão: "Nossa, pode parecer loucura da minha cabeça". Mas se está na tua cabeça, é porque tem algo ali. Então a intuição, o nosso feminino, ele está muito associado com isso também, e você atuando com mulheres deve perceber ainda mais o quão desalinhadas muitas vezes nós estamos do nosso feminino. E não é para ser uma palavra assim, que está em auge, não. Para a mulher plena ela sempre observou muito isso, de formas diferentes, obviamente, né, mas é esse estado realmente destes sinais.
E quando a gente está numa rotina acelerada, no automático, Isso, a gente não vai observar, porque é sobre o sentir realmente, Júlia. exatamente. É sobre isso. Júlia, e o que é a plenitude para você? Eu trago muito, trabalho muito também sobre isso, né, que eu trago uma palavra um pouquinho que é a leveza, né. Volto a falar sobre isso. Por quê? Porque essa leveza é você olhar para você de verdade. E o que que é olhar para você de verdade? É justamente entender que na nossa vida nós vamos ter desafios. Na nossa vida a gente vai encontrar alguns obstáculos que você tem que encarar qual é o melhor para você. Então o jeito pleno de ser, para mim, ele está muito relacionado a você viver um dia após o outro, e isso não é clichê no momento de dizer assim: "Ai", mas confiando e se movendo para algo que faça sentido para você. "Júlia, é difícil entender o que faz sentido?" Eu hoje eu tenho um entendimento assim, Fábio, sobre o autoconhecimento. Quando eu comecei a perceber o que as pessoas mais me buscavam, o que que mais fazia sentido para Julie e para as pessoas que estavam ao lado dela. Então por que que hoje eu busco estou indo, para o ramo da psicologia, por que que a Grãos faz tanto sentido para mim? Fábio, o acolhimento para mim, sabe, eu acho que eu também gosto de ser acolhida, mas esse acolhimento faz com que as pessoas possam ser elas mesmas. E eu acho que essa é a plenitude. É você realmente se reencontrar. É você realmente olhar para dentro de você e querer e não ter vergonha de ser quem você é. Porque não vai ter pessoas iguais a você, né. Eu até falava sempre: "Pode ter umas melhores, outras piores", mas igual a Julie, nem os gêmeos são. Uhum. Podem ser idênticos, mas o jeito de pensar, o jeito de agir, vão ser diferentes. Então eu acho que quando a gente fala em plenitude, eu acho que é importante você olhar realmente para o que faz sentido para você e você se movimentar. A leveza, então, está relacionado a isso, a você realmente olhar para a tua vida de uma forma que te traga paz, né, mas não por isso que você precisa estar de perna para o ar. Né, a leveza estar em se movimentar e de que ver que aquilo que você se movimenta faz sentido para você, né, e te traga essa felicidade. Acho que é muito sobre isso. Que é muito natural de cada uma, vai ser muito autêntico isso. Nós não estamos compartilhando aqui de forma alguma fórmulas prontas, não, Exatamente. né, Júlia? É sobre ir para esse estado realmente de presença, identificando como é o seu jeito para ser, as mulheres que estão nos acompanhando. Qual é, afinal de contas, primeiro ponto, qual é o teu jeito? Onde está a plenitude para você, né? E a partir disso, como se constrói uma vida com valor. E pensando nesse bem-estar todo, de se olhar no espelho, inclusive, né, com uma nova identificação, né, Júlia, que faz parte desse processo, inclusive lembrar aqui, né, dos nossos patrocinadores oficiais que estão fazendo isso conosco, Manu Chaves Concept, que está nos vestindo aqui com os nossos acessórios, assim como a Top Sport. Também acredita no bem-estar, que não é apenas uma roupa que nos veste, os acessórios, mas realmente é um estilo de vida, isso que a gente vive, não é mesmo, Júlia? É para além daquilo que nós estamos falando, é verdadeiro, é genuíno e as pessoas conseguem identificar isso, né? Porque a mulher plena, onde ela chega, ela chega. Do jeito dela. Isso mesmo. E não pede licença. Exatamente. Julie, como as mulheres e os homens que estão nos acompanhando também conseguem adquirir o livro com você? Comigo, então, vocês podem adquirir na loja mais cheirosa de Iraciminha, que é a Grãos do Bem, e ele pode ser adquirido tanto para as mulheres que estão buscando o seu autoconhecimento, ou também para mulheres que pensam em que faz sentido se conectar com outras mulheres. E claro, também nós trabalhamos com uma linha de presentes, então para os homens, olha que lindo fazer uma cesta bem linda para a sua mulher, ou mesmo assim para um presente bem significativo, é aí que vocês encontram. E também nas minhas redes sociais, se vocês gostariam de adquirir, através do meu pessoal, que é Juliana Santinha Sone, e também da loja Grãos do Bem, que é @eu amo grãos do bem. Inclusive, agora nós temos lá o nosso cafezinho oficial aqui, né, que é o café
da Grãos do Bem, né, a Uhum. canastra, Canastra. que é o nosso cafezinho para o nosso momento plena, por quê? É um ritual que nós fazemos aqui, né, Julie. Então, para vocês acompanharem esse episódio completo, é um momento que a gente vive aqui e ter esse momento de conexão, quer seja aqui a nossa escolha o café, quer seja um chá, porque logo, logo nós vamos ter chá da plenitude, inclusive, Já né, estamos Grãos num do Bem. banho bem gostoso. Isso mesmo. Então é esse lembrete para que você tenha o seu momento plena. Julie, enquanto eu vou tomar mais um pouco aqui do café, sabe aquele mantra que toda mulher plena tem? A frase para tatuar. Qual é a frase da Julie? A minha frase é: "Somos o que deixamos nos outros". Que a sua luz, ela possa ser algo que te transforme, tá? Que ela vai se propagar em todo o ambiente que faz sentido para você. Que bacana. As mulheres vão ter várias frases, vários mantras e também um incentivo para que elas mesmas criam, né, o seu mantra, a sua frase. Que é uma coisa que a gente fica pensando assim: "Ah, agora eu vou criar uma frase que vai ser o meu grito de guerra". Não é sobre isso, mas é algo tão peculiar, é tão genuíno, tão verdadeiro. Julie, foi uma satisfação receber você aqui na nossa primeira temporada do Plenascast. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui mesmo. Que bom. E esse convite para você que nos acompanha, que tem se identificado com a plenitude como caminho para você chegar à vida que você sempre sonhou. Já ativa as notificações, se inscreva aqui nas nossas plataformas de streaming e envia esse episódio também para suas amigas, para outras mulheres importantes da sua vida.